Agora eu vou começar a falar sobre as porcentagens dos conteúdos que caíram na prova do Enem 2018. A matriz, apenas com uma questão assim, 2,2%, né? Questão 2,2% em questão de quantidade de vezes caiu, certo? Uma questão equivalente a 2,2, certo? Por se tratar de 45 questões. Matriz caiu apenas uma questão. Juros compostos também com 2,2%, com uma questão. Progressão aritmética também caiu só uma questão, 2,2%. Grandezas proporcionais também só caiu uma questão, 2,2%. Análise combinatória só uma questão, 2,2%. Gráficos de tabela também só uma questão, 2,2%. Geometria espacial acabou caindo duas questões em 2018, assim sendo 4,4%. Uma questão, 2,2%, duas questões, 4,4%. Vai aumentando de acordo com a quantidade de questão o valor da porcentagem, tá? Escala, duas questões. Função, duas questões. Sistema, duas questões, certo? Geometria plana, três questões, assim sendo 6,6%. Probabilidade também, três questões. Aritmética, quatro questões, então sendo 8,8% da prova aritmética. Estatística também caiu 4 questões. Porcentagem, 4 questões. Trigonometria, geometria analítica, também 4 questões. E a gente vem com a questão que mais caiu, né? 11,1%, caso 5 questões de razão e proporção. As matérias que a gente mais tem que dar uma analisada por enquanto, a questão dessa quantidade que caiu, seria a de aritmética, estatística, porcentagem, trigonometria, geometria analítica, razão e proporção. Foram as que caíram em maior porcentagem, de 8,8% serão as 5 que eu falei anteriormente, depois razão e proporção, que caíram 5, certo? É claro que não caiu exatamente essas quantidades, essas foram que tiveram conteúdo principal, ou seja, razão e proporção era o objetivo principal da questão. Às vezes você vai ver questões, por exemplo, com razão e vai ter utilização de razão e proporção, mas só que o objetivo dela não é esse, entende? Então, teoricamente, você acaba tendo mais questões de razão e proporção ou mais questões de matriz, mas só que o foco não é ela. Vocês entenderam? Por exemplo, regra de 3 caiu. Só que ela não caiu só regra de 3. Ela caiu como conteúdo principal, porcentagem. Só que uma forma de você resolver porcentagem, regra de 3, sacou? Então, você pode usar a regra de 3 também na aritmética, que seria conteúdo geral, que aí você pode acabar usando. Então, cai diversos conteúdos, só que alguns conteúdos acabam caindo dentro de outros. Abre aspas, são mais importantes. Abre aspas, pelo amor de Jeová. São mais divididos, de certa forma, porque eles são usados dentro desse conteúdo, sacou? Então as questões que a gente, os conteúdos, né, que mais caíram, no caso seria de aritmética, ter razão em proporção, certo? Aqui está a porcentagem, caso você queira conferir, você fazer uma questão, né? Deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, né? 45 questões, total de questões, né? Então ela é igual a 100%, certo? Aqui uma questão que é a quantidade lá que eu dei como exemplo, x, a quantidade de porcentagem que a gente quer descobrir, certo? A gente pode colocar aqui questão em cima porcentagem pra gente lembrar, certinho? Que daria 45x, né? No caso x vezes 45x, e a gente teria 100. Não muda, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, então 45x igual 100, certo? No caso, a gente vai isolar o x, ficaria 100 dividido por 45, certo? Que a gente pode fazer na calculadora, né? Para ter 100% de certeza, 2,2, certinho? Então, x é igual a 2,2%. Assim, comprovando lá
porcentagem que eu tinha dado para vocês das questões, das questões, certo? Então uma questão equivale a 2,2% da prova de matemática Enem 2018, certinho? Muito obrigado, tá, por ter assistido até aqui. Espero que tenha tirado a dúvida, né, de quantas questões, conteúdos que caíram. E sempre lembrem, os conteúdos às vezes caem dentro de outros conteúdos porque eles podem ser formas de resolver aquela questão, certinho? A gente acabou de usar aqui a regra de 3 para resolver uma questão de porcentagem da nossa própria dúvida, por exemplo. A gente acabou usando a regra de 3, só que o principal, exato, porcentagem, tudo bem? No mais é isso, espero que vocês tenham boa tarde, boa noite ou bom dia, e tchau!